da rejeição de Deus precisa ser destruído, que é o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como é que o cara entrava na presença de Deus? Quando a vítima inocente, que não tinha pecado, era sacrificada como pecado no lugar do pecador. Ele assumia a culpa do pecador, o pecador recebia a sua justiça. Esse é um princípio da justificação. Então, o altar do holocausto tipifica, né, o acesso somente com oferta. Isso que eu falei para ninguém mostrar para o pessoal da Universal. Só abria o portão se tivesse, já chegasse, parasse na frente com o bichinho. Sem o bicho. Então, como é que pode, né? Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é aquele cordeiro, tipificava Cristo. Cristo é o antítipo daquele cordeiro. Fez também a bacia de bronze com suporte de bronze dos espelhos das mulheres, se reuniam, etc, etc, etc. Né? Servia para quê? Para lavar o sacerdote e limpá-lo depois do ritual do sacrifício. Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Não é a palavra que nos limpa? Romanos 12, 2. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Quem é que dá renovação do entendimento? A palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo. Efésios 4. Não é isso? Eu morava com uma pessoa, vivia com ela, juntado com fé, casado é. Era o que eu pensava, mas eu me converti. Tive uma experiência de conversão. Quando eu tive a experiência de conversão, eu descobri o seguinte: estou amaziado com a minha esposa. O que eu faço? Pastor, eu estou querendo resolver a minha situação. Casa. Marca a data. Estou sem dinheiro. Não tem problema. Deus vai honrar, a igreja ajuda, etc. E a coisa acontece. Não é assim? Você vai sendo limpo. Coisas que você achava que não tinha nada a ver, quando você se converte, você descobre, tem a ver. Isso acontece muito. Na minha igreja agora tem um rapaz que se converteu há pouco tempo. Está casado há 20 anos, 25 anos com uma pessoa. Mora junto. Aí eu desconfiei, assim, falei, o sobrenome da sua esposa é bem diferente do seu. Ela falou, porque a gente não é casado, não. Falei, é mesmo? Falou, mas eu já estou sentindo Deus me incomodar, que a gente tem que acertar isso, né? Eu falei, que bom. Tem. Correto? Então, tipifica a palavra, que lava, que limpa, que nos purifica. É um instrumento da nossa santificação nessa vida. Palavra e Espírito. O Espírito é o agente, o instrumento é a palavra. O Espírito toca em você, a palavra dá o norte, diz o que é e o que não é. O átrio, então, nas suas tipologias, justiça, redenção, purificação, que é aquela parte externa. A entrada, o altar, o lugar do sacrifício, a bacia e por aí vai. Então, você percebe, né? A tenda. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça. Eu já disse para vocês que o texto grego, literalmente a palavra traduzida por habitou, significa tabernaculou. Então, quando o judeuzinho lia João capítulo 1, verso 14, ele entendia muito bem que Cristo era o cumprimento daquele tabernáculo terrestre. Em que aspecto? O tabernáculo terrestre era Deus veio viver, morar com o seu povo, ensinar o seu povo ali, com eles. E Cristo. Não foi exatamente isso que ele fez? Veio aqui, viveu e ensinou o seu povo tete a tete, face to face. Não foi assim? Composição da tenda, lembram que eu falei isso para vocês?
4. Pele de texugo, pele de carneiro tingida de vermelho, pele de cabra branca e uma tecelagem de estofo azul, linho branco, carmesim, púrpura com bordados a ouro de querubins por dentro. Quem olhava de fora só via pele de texugo. É uma tenda como outra qualquer. Quem olhava por dentro via aquela coisa maravilhosa, aqueles querubins bordados a ouro. E o que não se via ainda era o branco da santidade e o vermelho do sangue, da redenção, né? Redenção. E é interessante, olha só, por isso que eu falo para vocês, não tem nada ali que esteja aleatório. 48 tábuas, ou armações de madeira de acácia com 5 metros, era o que fazia a tenda ser firme, tá? Nas suas bordas. Revestidas em ouro, né? 20 ao norte, 20 ao sul, 8 no fundo. Cada tábua possuía 2 bases em prata. A prata tem a ideia de redenção. E a estabilização das tábuas era feita com 5 travessas revestidas em ouro. Tipologia. As tábuas significam a igreja. As coberturas e cortinas, a obra de Cristo. Humanidade, expiação, santificação, glorificação. Ou seja, o povo de Deus, a igreja, debaixo da obra de Cristo. O santo lugar, a mesma coisa. A gente vai ver que tem os pães, a mesa dos pães da proposição. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O candelabro, né? João 8,12 diz lá, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E por aí vai. Tem muita coisa. A gente teria que ter um semestre para falar só da tipologia a partir daí. Mas eu não posso me deter nisso. O pastor Gustavo vai me puxar a orelha se eu fizer e me deter só nisso. Ele está correto. Eu vou... Por isso que nas próximas 2 aulas a gente vai ver a tipologia a partir das outras literaturas também. Mas o que eu queria pavimentar com vocês? Vocês percebem que o assunto ele é denso e o assunto é amplo, né? Ele é grande, ele é rico, o conteúdo dele é denso. Então, o que eu queria pavimentar com vocês? Pavimentar antes a questão da tipologia. Porque por mais que a gente vá fazer exercício, a gente não vai esgotar. Vocês vão pregar uma vida inteira. Vocês vão, uma vida inteira, formar material de estudo, vão dar aula em escola bíblica, curso, palestra, e vocês vão usar a tipologia. E vocês não vão esgotar esse negócio. Tá bom? Para fechar, então. Então, Jesus Cristo, o maior e mais perfeito tabernáculo. Olha a relação do tipo com o antítipo. Então, o tipo, a porta da entrada. Jesus diz, eu sou a porta. Jesus é o primeiro mestre por excelência de aplicação da tipologia bíblica. Né? Porque ele chega dizendo, eu sou isso, aquilo mais. Vocês lembram quando os fariseus dizem para Jesus assim, Jesus diz para eles, né? Abraão exultou ver o meu dia, viu o meu dia e se alegrou. Os fariseus viram para Jesus e dizem assim, tu ainda não tens 50 anos e dizes que Abraão viu. E aí ele diz o quê? Quem é que lembra? Só usou a tradução ruim pra caramba. Antes de Abraão, eu sou. Foi isso que ele disse. A expressão grega que ele usou naquele texto, no texto grego,
A expressão é ego eimi, que significa ego, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Em Êxodo capítulo 3, vocês conhecem a história de um cara chamado José, não conhecem? Perdão, Moisés. Não conhecem? Esse cara chamado Moisés, ele separou os bodes das ovelhas agora aqui. Na história de Moisés, Moisés vê lá uma sarça ardente, não é isso? Que se queima, mas não se consome. E aí ele diz, vou me virar e vou ver por que essa sarça se queima e não se consome. Aí ele ouve uma voz que brada do meio da sarça dizendo assim, não te chegues para cá, o lugar que você está é uma terra santa, descalça a sandália dos seus pés. Conversa vai, conversa vem, vou mandar você de volta para o Egito, não vou, vai, não vai. Quando eu for, e eles me perguntarem, o Deus de vossos, e eu disser para eles, o Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó me mandou a voz, eles vão me perguntar. O que eles iam perguntar? Qual é o teu nome? O que eu vou dizer? E o que Deus respondeu? Você vai dizer? Eu sou, te enviou. Eu sou, me enviou a vós. Quando Jesus, com os fariseus, disse assim, antes de Abraão, eu sou, Jesus estava dizendo para os fariseus que ele é aquele cara que apareceu para Moisés na sarça. Capite? O fariseu sabia que quem apareceu para Moisés na sarça era Deus. Como é que tu está dizendo que é Deus? O que eles falaram na hora? Blasfêmia. Entende? Que Jesus não pintava o quadro bacana quando ele queria escandalizar, no bom sentido do termo. Ele botava o dedo, assim, com tudo que tinha direito, com a unha grande, sem cortar, e rasgava a ferida. Para todo mundo entender. Ou não. Né? Pelo menos entender o que ele quis dizer, mas não aceitar. Tá? Então, o altar de holocausto, o que tipifica? Cristo, o sumo sacerdote, mediador da nova aliança. Por quê? Aquilo ali era mediação. Você só passava dali para dentro com o sacrifício. Ninguém se apresenta diante de Deus sem sacrifício. E se você se oferecer como sacrifício, você está morto. Então o sacrifício é de Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pia, vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado. Jesus nos oferece a água da vida que nos santifica, nos purifica. Ora, Jesus é a palavra. No princípio era o verbo, o logos, a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra é Cristo. O candelabro, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A mesa da proposição, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. O altar do incenso, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus faz sua vontade, esse ouve. A pureza que sobe para Deus, o sangue de Jesus nos livra de todo pecado. O véu, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, sua carne. Sua carne foi rasgada. Vocês já perceberam a beleza da simbologia da ceia? Você pega o pão e você rasga o pão, você parte o pão, e ali você tem o véu sendo rasgado.
na carne de Cristo sendo rasgada, porque o verdadeiro véu que separava Deus dos homens foi rasgado. A carne de Cristo, seu Filho. Quando nós partimos o pão, agora a gente não faz mais isso por causa da pandemia, né? Já vem partido, mas lá na igreja a gente tinha o hábito de servir um pão inteiro e as pessoas iam tirando pedaço. Quando você parte o pão, você está apresentando essa simbologia, né? O véu que foi rasgado. Eu estou na mesa de Deus, Deus sentou na mesa comigo. E a Arca da Aliança, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus falou isso várias vezes. Próxima aula, irmãos, nós vamos ver então, não mais esses slides aqui. Citando aqui Abraão de Almeida, o tabernáculo e a igreja. Ele apresenta as três partes do tabernáculo numa tipologia da relação com a igreja e a vida cristã. Muito interessante, né? O átrio apresenta Cristo como Salvador. É como se apresentasse Cristo como Salvador, que é o primeiro momento da vida cristã. Quando você entra na vida cristã, quando você se converte, a primeira coisa que você conhece é o Cristo Redentor, não aquele lá de cima. É o Jesus Cristo Redentor, aquele que redimiu você, aquele que te salva. É o primeiro véu, a fé, a Páscoa, a criança, porque o crente ainda é como criança. A segunda fase da vida cristã é o santo lugar. Cristo como Senhor. Você já tem um entendimento mais profundo. Eu não sou apenas alguém que foi salvo. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, tem uma missão. É o segundo véu, né? Porque o primeiro véu é esse aqui, né? O véu da porta. Né? O segundo é aquele que você entrava no lugar santo. E o terceiro é aquele que você entrava no Santo dos Santos. Então ali já tem esperança, Pentecoste, jovem, você já tem uma maturidade maior na fé. E o Santo dos Santos, que é uma outra relação, uma relação mais profunda, onde Cristo já deixa de ser só, você só faz aquilo porque te é mandado. Cristo passa a ser seu amigo, você é parceiro dele. A vida não tem mais sentido se não for vivida para a glória de Deus e para a obra de Cristo. Porque você já entendeu, não é mais uma relação de subserviência, estou fazendo porque Deus manda. Eu dou dízimo porque Deus manda. Eu oro porque Deus manda. Eu evangelizo porque Deus manda. Porque eu mesmo não tenho vontade. Não, essa é a terceira fase da vida cristã, quando os princípios do reino já fazem parte da sua vida. Você não dissocia mais a sua vida daquilo ali. Eu preciso disso. A missão de Cristo é a minha missão. Se eu não viver com o Senhor, para onde eu vou? Só tu tens as palavras de vida. Não faz mais sentido a vida para mim. Que é o terceiro véu, cujo sentimento não é mais somente fé, não é mais a esperança, mas é o amor. Por que eu estou com Cristo? Não porque eu preciso, não porque Ele me ordena, mas eu estou com Ele agora por vontade espontânea. Minha vida não faz mais sentido sem Ele. Né? É a fase adulta da fé. É quando você e Cristo e a obra de Cristo, quando eu e você e a obra de Cristo se torna a nossa própria vida. E ser engenheiro, carpinteiro, militar, presidente, deputado, empresário, passa a ser coadjuvante. Enquanto sou cristão e exerço minha vocação nesse mundo, vou sendo por Deus permitido de exercer isso, de viajar para tal lugar,
de passear e ficar num bom hotel, de comer num bom restaurante, de passar por uma situação difícil e adversa, de ter uma boa profissão. E o teacher está aqui, ó. Ih, ele veio me puxar. Não, eu vim tentar Não? resolver isso. Ah, beleza, beleza, tranquilo. Exatamente, exatamente. Não esqueci da Calói? Pois é, eu vi depois, mas eu preciso que vocês mandem para o meu privado. Ninguém mandou para o meu privado. Botou no grupo, eu só vi o grupo hoje quando eu vi a mensagem do pastor Gustavo aqui. Isso aí. Exatamente. É quando o escravo é voluntário. Por amor. Para onde que eu vou? Eu estou livre. Posso ir? Posso, mas o meu Senhor é tão bom, eu não faz sentido a vida longe dele. Filemon. Exatamente. Né? A verdade é a história de Onésimo, né? Contada lá. Onésimo, antes inútil, agora muito útil. Muito legal. Tá bom, irmãos? Então, fechamos por hoje. Semana que vem, a gente não vem mais com isso aqui. Então, a gente cai naquelas outros lances. Tá? Deus abençoe vocês. Vou desligar aqui, vou partir para o meu segundo tempo em casa.